Marcos 3, 1 ao 6. O texto bíblico diz assim: De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós temos diante de nós o texto inspirado da sua palavra. Texto que é um produto divino e é a vontade do Senhor revelada diante de nós. Senhor, que possa ser um tempo de aprendizado, de crescimento, que possamos sair daqui mais enriquecidos da sua verdade, da sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós diante das aplicações que esse texto nos traz, e que o Senhor nos instrua debaixo da sua lei, e que nós possamos guardá-la em nosso coração, para não pecar contra o Senhor, para que possamos glorificar o seu nome, cumprindo o fim pelo qual o Senhor nos colocou nessa terra. Assim nós oramos, e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como já destacado, o texto de Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12, aquele momento onde Jesus ele cura um paralítico que é carregado por 4 homens, ele dá um início ao embate de Jesus contra os religiosos. Antes desse texto, a gente viu que uma grande temática que norteou o Evangelho de Marcos era acerca da autoridade de Jesus. E nesse mesmo texto, onde Marcos ele cura um paralítico, Jesus ele demonstra a sua autoridade não só para ensinar, realizar milagres e prodígios, mas autoridade também para perdoar pecados. A gente percebeu que junto com essa afirmação de Jesus, as coisas se complicaram para Jesus nesse sentido. Porque agora Jesus ele passa a sofrer uma oposição dos religiosos daquela época. Os escribas e os fariseus eram religiosos que buscavam cumprir a lei, segundo eles, afinco. E eles estavam de olho o tempo todo, em cada passo, em cada momento onde Jesus estava, para que Jesus, conforme a sua perspectiva, desse um deslize, menor que seja, para que eles assim o condenassem de alguma forma. A partir de agora, meus irmãos, essa oposição, como a gente já destacou também, ela vai ser parte do ministério de Jesus até o fim do seu ministério. Jesus vai caminhar no Evangelho de Marcos com esse problema, com essa oposição dos religiosos. Obviamente, um problema entre aspas, porque esse problema ajuda, esse problema se curva diante da vontade soberana de Deus, e ele empurra Jesus para o seu propósito, que é morrer na cruz. Quando Jesus disse que tinha autoridade para perdoar pecados, e começou a viver um ministério com uma oposição na sua cola, por assim dizer, Jesus ele estava trilhando, dando um passo decisivo para a sua morte, porque ele sabia que as condenações que seriam desferidas contra ele, a partir dali, seriam condenações que o levariam à morte de cruz. A indignação dos oponentes de Jesus, ela vai se agravando a cada registro de Marcos. Se a gente der uma olhada, por exemplo, dos versículos 18 ao versículo 28, a gente vai ver 2 momentos onde também os mesmos religiosos, eles se opõem a Jesus por causa de temáticas diferentes.
Do versículo 18 até o 22, a questão é o problema do jejum. Eles estavam indignados porque os discípulos de Jesus não jejuavam, sendo que eles, tentando guardar as suas tradições, jejuavam no mínimo 2 vezes por semana. Depois, nos versículos 23 até o 28, o problema se torna o dia do sábado, o sabate. O descanso sabático para aqueles religiosos era algo inegociável, e há um questionamento em relação a Jesus e seus discípulos quanto ao dia do sábado. Eles acusam Jesus de não guardar o mandamento do descanso no dia de sábado, e agora a oposição em um dia de sábado, ela continua dentro de uma sinagoga. Meus irmãos, um judeu, ele tinha pelo menos 3 identificadores da sua religiosidade, da sua etnia, que eles buscavam seguir à risca. Todo judeu, no mínimo, ele teria que ter passado pela circuncisão, que é o corte no prepúcio, mais conhecido por nós por fimose, é uma coisa dessa espécie. Segundo, todo judeu, ele deveria guardar o sábado, zelar pela guarda do sábado como um dia de descanso ao Senhor, e dentro dessa guarda do sábado havia inúmeros costumes, inúmeras leis que esse povo deveria cumprir à risca. E terceiro, todo judeu, ele deveria observar muito bem acerca das leis sobre os alimentos que podiam ou não ser consumidos. No mínimo, um judeu nesse período, para ser de fato um judeu, deveria no mínimo cumprir essas 3 regras. Dentro dessas 3 regras, existiam inúmeras outras regrinhas que iam se criando por meio da tradição que aquele povo ia aumentando a cada vez. Os líderes religiosos, eles criaram cada vez mais barreiras em torno das leis que eles julgavam ter que ser seguidas, para agradar a Deus. Segundo eles, seguir essas leis era agradar de fato a Deus. O sábado, por exemplo, no sábado havia 39 tipos de atividades que uma pessoa não podia realizar. Entre elas, colher o fruto da terra neste dia, e entre elas, curar. E aqui começa a se tornar curioso. Alguém não podia operar essa espécie de milagre de cura em um dia de sábado. Alguém não podia nem sequer estender a mão para um necessitado em um dia de sábado, a não ser que o caso fosse de uma fatalidade, a não ser que essa pessoa tivesse de fato à beira da morte. A religiosidade dos fariseus, meus irmãos, ela não era saudável. A religiosidade daqueles fariseus deixou aqueles homens cegos, deixou aqueles homens doentes, ao ponto de criarem regras em torno da lei, exigindo o seu cumprimento das pessoas, quando eles mesmos não conseguiam cumprir todas as regras que impunham para ser cumpridas à risca. Mais tarde, se a gente der uma olhada, por exemplo, no Evangelho de Mateus, a gente vai ver que Jesus mesmo, ele afirmou que toda a lei dependia de 2 mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 37, e também no mesmo capítulo, no versículo 39. Quais mandamentos são esses? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, que resume toda a lei, conforme Jesus, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os religiosos, os fariseus, tão preocupados em cumprir a lei, estavam se esquecendo em que se resumia toda a lei, que era o amor. A religiosidade desses fariseus os fez esquecer que Deus os chamou para amar. As suas tradições, os seus costumes tinham mais valor do que a própria vida humana. É difícil a gente definir o termo religião. Quando a gente estuda um pouco, a gente vai ver que esse termo ele é bastante complexo, e eu confesso que eu não conseguiria defini-lo, sou humilde bastante para reconhecer isso, eu não conseguiria defini-lo de forma pontual aqui.
é um termo bastante complexo, mas por vezes a gente atrela o termo religião, religiosidade, a algo negativo, e nem sempre é algo negativo, mas uma religião, uma religiosidade doentia, conforme a desses fariseus, essa, sem dúvida nenhuma, ela era prejudicial. A mensagem do Evangelho, propagada por Jesus, ela se opõe a esse tipo de religiosidade. Ela se opõe a esse tipo de religiosidade que esses fariseus desenvolvem. E hoje, meus irmãos, a gente vai perceber que esse texto deixa bem claro diante de nós como é que um religioso que se entrega a essa religião doentia, ele se torna alguém cego. Se eu pudesse dar um tema para a nossa mensagem hoje, seria a cegueira da religiosidade. Porque ainda que seja bom, a religião não seja algo negativo, ela, quando não é vivida de forma saudável, ela pode nos deixar cego. A gente vai ver algumas características nesses fariseus, e a primeira delas é: como é que se comporta um religioso? Como é que um religioso vive e se comporta? O texto começa dizendo no versículo 1: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. Meus irmãos, Jesus, ele está de novo na sinagoga. Marcos narrou Jesus na sinagoga em um momento, capítulo 1, versículo 23, é a primeira vez que Marcos narra Jesus entrando dentro da sinagoga. A gente não sabe se essa sinagoga que Jesus está aqui é também em Cafarnaum, aquela que ele entrou e expulsou um espírito imundo de um homem quando ele estava lá ensinando. Pode ser que sim, e pode ser que não, mas talvez a referência de Marcos aqui esteja querendo nos indicar que Jesus possa estar entrando talvez na mesma sinagoga, no mesmo lugar, lá em Cafarnaum, que ele costumava frequentar como um bom judeu num dia de sábado. E a Bíblia diz que ali havia um homem, uma sinagoga problemática essa, né? Um homem com espírito imundo e agora um homem com uma mão ressequida. Ali havia um homem com uma das mãos ressequidas. Lucas, talvez por ser um médico, não é a primeira vez que eu cito isso, né? Talvez se tratando dessa área física, essa área de saúde, né, por assim dizer, Lucas ele é mais detalhista em todos os relatos nesse sentido. E Lucas ele traz um detalhe importante, lá no capítulo 6, no versículo 6, sobre esse texto. Ele expressa de forma mais detalhada, dizendo que esse homem tinha a mão direita ressequida. A mão direita dele estava ressequida. Apesar de Marcos não informar qual das mãos era o problema, Lucas se preocupou com esse detalhe. O problema era a mão direita, e provavelmente o termo que Lucas usa ali no original parece indicar que o problema desse homem na sua mão direita não era um problema de nascença. Há grandes possibilidades desse homem ter sofrido talvez um acidente ou algo do tipo, onde no meio da sua jornada, no meio da sua trajetória, ele teve a sua história mudada por causa de um problema. A mão desse homem está atrofiada, os músculos, os nervos da mão direita desse homem estão inativos. Uma paralisia que não tinha cura, que não oferecia muitos recursos, não oferecia muita esperança de mudança. A sua mão direita, meus irmãos, ela não funcionava. Imagine você não ter o movimento de uma das suas mãos. Como isso fazia falta para esse homem. E o versículo 2 continua dizendo: estavam observando a Jesus, para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Meus irmãos, a essa altura, Jesus já vinha sendo questionado e observado de perto pelos escribas e pelos fariseus. A gente até brincou na última mensagem que os escribas e os fariseus tinham aquele estilo de gente que gosta de cuidar da vida dos outros. E os escribas e os fariseus, eles eram bons em relação a isso, porque observavam cada detalhe da vida de Jesus. As fortes
declarações de Jesus de autoridade para perdoar pecado diante desses líderes religiosos, era considerada blasfêmia, e a pena para a blasfêmia é a morte. Não é difícil a gente notar aqui uma das marcas daquele que está cego pela religiosidade, aquele que está cego pelo falso zelo religioso. Meus irmãos, olhem bem para o versículo 2. Os fariseus não estavam ali para aprender na sinagoga, naquele dia de sábado, olhando para a vida de Jesus, observando cada detalhe do que Jesus fazia, para ver se encontrava um erro no Messias, na boa notícia narrada por Marcos. Eles não estão ali para aprender, eles não estão ali para estudar os seus livros, a Torá. Eles não estão ali para prestar culto ao Senhor, eles estão ali para observar Jesus, para ver se Jesus curaria aquele homem no dia de sábado. Provavelmente os milagres de Jesus a esse ponto já estavam bastante famosos. Então esses religiosos andavam atrás de Jesus para ver se ele cometeria um deslize em um dia em que eles não consideravam lícito a cura. Para os fariseus, o fato de Jesus ter poder para curar ou não um homem que tinha uma das mãos inativas, isso não interessava. Os fariseus não estavam preocupados com aquele homem. Para eles pouco importava, meus irmãos, se a mão deste homem fazia falta. Para eles pouco importava se aquele homem que frequentava a sinagoga, congregava com eles todo sábado. Eles não se importavam se a mão direita daquele homem fazia falta para ele conseguir o sustento para sua família. Provavelmente era o provedor da sua casa, já que as mulheres nesse contexto dificilmente trabalhavam. Eles não se preocupavam com a família desse homem, não se preocupavam com o sustento desse homem, não se preocupavam com a vergonha, a tristeza de ser um homem que tinha um problema visível nas suas mãos. Mas eles estão preocupados se Jesus de fato vai curar aquele homem. Eles não se importavam com a vida de ninguém. Um religioso, meus irmãos, ele se torna religioso quando para ele a vida das pessoas não é mais importante. Quando estão cegos pelos títulos, quando estão cegos pelo zelo da placa denominacional, quando estão cegos pela busca desenfreada de poder em nome da fé, quando se esquecem totalmente de que há um irmão que precisa de empatia do seu lado direito ou esquerdo, que há alguém que precisa de uma mão estendida no seu lado direito ou no seu lado esquerdo. Para esses fariseus, meus irmãos, o importante era manter as suas tradições vivas. Em nome da tradição, valia a pena até desprezar aqueles que precisavam de ajuda. Meus irmãos, nós nos tornamos um religioso quando a tradição é mais importante do que o amor. Quando o nosso sistema religioso, ele já chegou ao ponto de nos cegar, ao ponto de não conseguirmos perceber as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Quando nós estamos ensoberbecidos para não conseguir enxergar aqueles que precisam de nós. A palavra tradição, ela traz um sentido interessante. Essa semana eu estava estudando um pouco sobre isso, porque a gente corre o risco de tratar a tradição como algo negativo. Mas o que eu tenho exposto no texto aqui para os irmãos não é uma apologia contra a tradição. A palavra tradição, ela traz o sentido de algo que é entregue, algo que é transmitido, algo que é passado adiante. Quando os teólogos cristãos, na Idade Média, começaram a usar esse termo, tradição, eles deram o sentido para entregar algo precioso,
entregar uma espécie de depósito de fé. Então, a tradição, ela é importante. A tradição, ela nos ajuda a resolver problemas. A tradição, ela nos ajuda a perceber como a fé saudável foi conservada há tanto tempo. Com certeza você, isso em outro sentido, mas te ajuda a entender, com certeza você tem algumas tradições familiares que você traz da sua mãe, pai, avô, avó, que são muito boas, e são hábitos que você não quer mudar, porque isso é muito bom. E como é bom passar adiante um aprendizado, uma tradição para os nossos filhos, amigos, quem a gente puder. A tradição, ela é boa no aspecto religioso também. A tradição não é algo ruim, porque ela serve para conservar e guardar a verdade. No entanto, a tradição, ela não pode extrapolar a verdade das Escrituras. No entanto, a tradição, ela não pode distorcer o que a Bíblia diz. A tradição, ela é útil até onde a palavra de Deus corrobora com ela. E o problema dos fariseus, meus irmãos, era que lendo os textos da Torá, lendo os textos que a gente tem à nossa disposição aqui, os primeiros 5 livros da Bíblia, além desses textos, eles acrescentavam suas próprias leis, acrescentavam seus próprios costumes, e depois, quando essas tradições eram conservadas, levadas como algo que deveria ser seguido à risca, aqueles que discordassem dessas tradições eram como se não tivessem o favor de Deus. Meus irmãos, a nossa tradição, é importante falar de tradição quando a gente está dentro de um contexto presbiteriano, uma igreja tradicional, uma igreja de mais de 500 anos, uma igreja que só existe até hoje porque a tradição tem conservado a sua teologia, a sua fé, conservado a sua interpretação bíblica de forma fiel. No entanto, meus irmãos, quando a igreja presbiteriana do Brasil, que tem mais de 500 anos, extrapolar com as suas tradições, ao ponto de não seguir mais a palavra de Deus, até mesmo essa rica tradição não será válida. E esse era o erro dos fariseus, fazer com que a tradição passasse além do que as Escrituras ensinavam. Meus irmãos, essa é uma característica comum de alguém que vive uma religiosidade doentia. O religioso, ele está disposto a abrir mão da verdade em defesa da sua opinião. Você percebe que você está virando um religioso quando você não consegue abrir mão da sua verdade, mesmo quando a sua verdade está sendo condenada como mentira diante da palavra de Deus. O religioso não aceita se dobrar diante da verdade de Deus. A gente deve ser cuidadoso, meus irmãos, porque a gente pode se tornar um religioso que vive batalhando por tradições que não se sustentam quando são submetidas diante da Bíblia. Os fariseus, meus irmãos, eles brigavam por muitas coisas secundárias. Parece um povo de hoje, né, crente de hoje. Brigavam por cada coisa, pontos secundários, assim como às vezes a gente discute por causa de certas coisas tão secundárias. A gente discute que cor tem que ser a parede da igreja, e se for determinada cor, ela não é de Deus. A gente discute se a igreja tem luz ou se ela não tem luz, porque se tiver muita luz, ela não é de Deus, não. A gente discute se a igreja tem bateria ou se ela não tem, porque se tiver, dependendo, não é de Deus. A gente discute se a irmã pode usar saia ou se ela não pode, porque se ela não usar a saia, não é de Deus. Questões secundárias que não fazem o menor sentido. Era isso que os fariseus defendiam,
questões que não faziam o menor sentido. Meus irmãos, o maior desejo desses religiosos, conforme diz o próprio texto, era ver Jesus quebrando uma das suas leis. Eles estavam ali para quê? Conforme o versículo 2: a fim de o acusarem. Estavam ali para acusar Jesus. Esse era o propósito final do porquê esses homens saíram de casa em um sábado, para acusar Jesus. Uma religiosidade doentia, ela abre os olhos dos seus adeptos para que ele possa acusar, mas ela cega os seus olhos para que eles possam amar. Meus irmãos, todo religioso, ele é ótimo para notar problemas. Já reparou? Ele é ótimo para apontar defeitos. Ele é ótimo para dizer como é que deveria ser cada coisinha. Mas ele é péssimo para manifestar amor. Ele é péssimo para se compadecer. A gente percebe que a gente está se comportando como um religioso quando a gente está sempre pronto para julgar defeitos, apontar pecados, mas nunca está pronto para abraçar aquele que pecou. Meus irmãos, aquele homem com uma das mãos ressequidas está ali, e ninguém está se importando com quem ele é, porque ele está dentro de um contexto onde aquela religiosidade se tornou doentia. Os fariseus deveriam estar naquela sinagoga para adorar o Senhor, mas entretanto o alvo deles era encontrar um problema, era acusar Jesus. E é assim que uma pessoa cega por uma religiosidade doentia vive. É assim que ela frequenta uma igreja, é assim que ela julga ser piedosa, é assim que ela julga viver a vida cristã, longe do amor, mas bem próxima das críticas, bem próxima dos apontamentos sem fundamento algum. Mas segundo, primeiro nos versículos 1 e 2, a gente viu como é que se comporta um religioso, mas agora a gente vai ver nos versículos 3 e 5, o que é que a religiosidade desses homens valorizava, o que é que era importante para eles. Apesar de Jesus já estar sendo observado pelos escribas e fariseus, que procuravam detalhadamente nele falhas para acusá-los, ainda assim, Jesus não deixa de entrar em ação diante dessa situação que ele está inserido. O versículo 3 disse: e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Meus irmãos, olha o que Jesus está fazendo. Jesus fez questão de colocar esse homem em uma posição na sinagoga em que todos poderiam visualizá-lo. É como se Jesus estivesse gritando com a sua atitude em alto e bom som: vocês estão tão preocupados com as suas tradições, mas vocês não enxergaram nesse homem que carece de amor, que carece de carinho, que carece de alguém que se importe com ele. Jesus colocou aquele homem no meio da sinagoga para os seus oponentes, para que seus oponentes pudessem visualizar de fato o que era importante. Mateus, lá no capítulo 12, versículo 9 ao 14, relatou esse mesmo milagre, esse mesmo evento. E ele acrescentou um detalhe tão importante sobre os fariseus, porque os fariseus lá em Mateus, eles fazem uma pergunta para Jesus, e Jesus prontamente responde aos fariseus. Capítulo 12, versículo 10 e 11. Jesus respondeu aos fariseus dizendo: é lícito curar no sábado? Perguntou aos fariseus. E Jesus respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Meus irmãos, naquele período, alguém rico era alguém que tinha
muitos animais. Isso não é uma informação difícil da gente descobrir, né? Inclusive quando a gente olha até para o próprio Antigo Testamento, quando a gente vê os homens que tinham muito gado e coisas do tipo, é como se aquelas propriedades, aqueles animais como propriedade, mediria a riqueza de alguém. Assim como alguns ainda hoje, com muito gado, estão bem ricos. Mas se alguém tivesse muitos animais, essa pessoa era rica. E Jesus está usando de forma inteligente esse argumento para esses homens, tocando na vida financeira deles, tocando no consumismo que existe dentro de todo ser humano, e existia naquele tempo também. Porque uma ovelha era um animal valioso. Quem é que não queria uma ovelha? Porque ter uma ovelha a mais nas suas várias ovelhas era como se você tivesse mais dinheiro, mais riqueza, mais propriedade. E Jesus sabia que se um dia de sábado, meus irmãos, uma ovelha caísse em uma cova, um desses fariseus e escribas, prontamente, ele iria lá pegar essa ovelha, e não se importaria com o dia de sábado. Ele não estaria nem aí com as suas leis, que proibiam esse tipo de ato. E o que Jesus está dizendo aqui, para esses homens com essa resposta é: na verdade, vocês consideram um animal mais importante do que um homem. Porque se uma das suas ovelhas se desgarrasse do grupo de ovelhas que vocês têm, com certeza vocês iriam resgatar essa ovelha. Se ela caísse na cova em um dia de sábado, você iria lá e traria novamente essa ovelha junto das outras ovelhas. Mas um homem que tem um problema, esse não é digno de ser ajudado no sábado. Meus irmãos, uma religiosidade doentia, semelhante a desses fariseus, ela pode nos cegar ao ponto da gente não perceber a necessidade dos irmãos da nossa própria igreja, que estão à nossa volta, que estão do nosso lado todas as semanas. Tá certo que existem aqueles irmãos bola de cristal. Você sabe quem que é os irmãos bola de cristal? O irmão bola de cristal é aquele que precisa de ajuda, mas ele não fala não. E aí ele acredita que você tem que ter uma bola de cristal, você tem que adivinhar, você tem que olhar nos olhos dele e ter uma revelação divina e chegar para ele e dizer: meu irmão, eis que tu estás triste e eu cheguei. Tem esses. Alguém que precisa de ajuda tem que pedir ajuda, obviamente, para que a gente saiba que essa pessoa quer ajuda. Mas, meus irmãos, ainda assim, isso não exclui a nossa responsabilidade de nos preocuparmos uns com os outros. Se eu deixar de me preocupar com você, se você deixar de se preocupar comigo, se você deixar de se preocupar com o irmão da direita, com o irmão da esquerda, por que é que a gente está reunido aqui? Então a gente não é igreja mais. A gente se tornou um grupo que assenta para ouvir uma palestra, uma coisa do tipo. Porque, meus irmãos, igreja é sinônimo de amor, igreja é sinônimo de comunhão, igreja é sinônimo de importância, de cuidado um com o outro. Os fariseus não estavam prontos para viver o cristianismo. Os fariseus não estavam prontos para compreender a mensagem do amor que Jesus trazia, porque eles não se preocupavam em amar. Nós temos que tomar esse cuidado, meu irmão, para que esse nosso zelo por uma boa ortodoxia, ou seja, uma teologia correta, uma interpretação bíblica correta, ela não nos deforme ao ponto da gente ficar alienado e não viver uma
boa ortopraxia, que é a prática da ortodoxia que a gente tanto se alegra, que a gente tanto enche o peito para dizer que é genuíno. A gente enche o peito e diz: sou presbiteriano. E meus irmãos, ser presbiteriano é difícil, porque parece que toda vez que você vai em um lugar e você fala que é presbiteriano, parece que todo mundo espera que você derrame um comentário bíblico sobre ele e saiba responder tudo. Porque presbiteriano parece que é um dicionário bíblico ambulante. Todo mundo espera muita Bíblia do presbiteriano. Quando alguém falar com você sobre você ser presbiteriano, pode saber que é isso que ele está esperando. Povo inteligente, povo que sabe da Bíblia, povo que tem doutrina correta. Isso é muito bom. Essa é a nossa fama, esse é o nosso adesivo, o nosso logo. Mas, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, porque de nada vai valer a nossa boa ortodoxia, de nada vai valer a nossa capacidade bíblica e intelectual, se a gente se perder na prática do amor. O que esperam de nós lá fora é uma boa ortodoxia, é uma teologia saudável, é um conhecimento bíblico saudável, mas sem amor ele não vale nada. E a gente tem que tomar cuidado, porque nessa nossa profundidade bíblica a gente pode se tornar como esses homens. Eles eram inteligentes, meus irmãos. Você acha que conversar com um fariseu, com um escriba, era conversar com alguém ignorante quanto ao conhecimento bíblico? É claro que não. Eu me arrisco a dizer que eles eram, com toda certeza, muito melhores do que qualquer um de nós aqui, muito melhores em termos intelectuais do que os grandes pastores que a gente admira e conhece por aí, mas se esqueceram de amar. Versículo 4, ele vai dizer, para a gente já começar a partir de uma conclusão, ele vai continuar dizendo: então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. E eu acho essa parte do versículo 4 maravilhosa. Quando Jesus responde àqueles homens, o que acontece dentro daquela sinagoga é silêncio. Não é difícil a gente imaginar como as interrogativas de Jesus geraram esse silêncio profundo dentro daquela sinagoga. Esse silêncio, meus irmãos, ele não é apenas um silêncio de alguém que não tem resposta, porque de fato não tinham resposta para as interrogativas de Jesus, mas ele é um silêncio reflexivo. Ele é um silêncio de alguém que bem lá no fundo sabe que não tem se importado com aquele que precisa de ajuda. Os opositores de Jesus estão em silêncio porque eles sabem que Jesus está certo. Assim como quando a gente recebe algumas interrogativas e a gente sabe que está errado, e o que nos resta é o silêncio. Eles sabem que independente de qual fosse o dia da semana, era lícito praticar o bem. Eles sabem que Jesus não estava quebrando a lei, mas cumprindo a lei, porque ele estava amando de forma incondicional, estava cumprindo de fato a lei de uma forma que aqueles homens com suas tradições não conseguiam cumprir. Esse homem tinha ressequido uma das mãos, ele era vítima de um sistema religioso doentio. Meus irmãos, esse homem frequentava a sinagoga, e normalmente alguém que frequentava uma sinagoga não estava ali pela primeira vez, não. Normalmente alguém que frequentava uma sinagoga fazia isso todos os sábados, fazia isso de forma reincidente. E meus irmãos, aquele homem nunca teve coragem de pedir ajuda dentro daquele ambiente que ele estava. Ele nunca teve coragem de chegar diante de um religioso daquele
e dizer: meu irmão, eu preciso de ajuda, porque ele sabia o ambiente em que ele estava. Se Jesus não tivesse chamado aquele homem, talvez ele tivesse vivido a sua vida inteira com aquele problema, porque, meus irmãos, um ambiente religioso, um ambiente onde a religiosidade ela cega as pessoas, a gente se sente como esse homem aqui, a gente tem medo de pedir ajuda. Meus irmãos, eu já tive medo de pedir ajuda para um pastor, já tive medo, porque o sistema era tão religioso, que na minha mente eu pensava assim: se eu pedir ajuda, ele vai pensar que eu sou fraco, ele vai pensar que eu não estou bem na fé. E um ambiente religioso gera esse tipo de sentimento em nós. Parece que a gente tem medo de expor as nossas dores para alguém que pode nos ajudar. Meus irmãos, esse homem provavelmente ele tinha vergonha do seu corpo, ele não tinha coragem de expor o seu problema, porque o ambiente era religioso demais. Todo mundo ali estava muito preocupado em enxergar os pontinhos negativos da vida de todo mundo. Você já reparou que no meio evangélico, como tem briga no meio evangélico? Eu acho que os evangélicos eles apontam mais os defeitos dos próprios evangélicos do que aqueles que não são. E está certo que alguns defeitos têm que ser apontados mesmo, mas às vezes passa dos limites. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela não pode ser um lugar que tenha um ambiente insensível. Isso aqui que a gente vive deve ser um ambiente de sensibilidade, deve ser um ambiente onde a gente é sensível, deve ser um ambiente onde um dia eu vou precisar ser vulnerável, e eu sei que eu vou poder ser vulnerável aqui, eu sei que eu vou poder falar da minha dificuldade aqui, eu não vou encontrar um dedo apontado, mas um braço aberto para me abraçar. Mas o ambiente religioso ele não nos dá essa liberdade. Nós não podemos tratar, meus irmãos, a igreja como inerrante com as pessoas, porque às vezes a igreja erra mesmo, às vezes a igreja machuca as pessoas, às vezes a igreja como instituição ela fere as pessoas, ela toma decisões erradas. Mas, meus irmãos, ainda assim nós devemos entender que esse ambiente deve ser um ambiente que tem que parar de machucar e passar a ser um ambiente que pode promover cura para aqueles que precisam. O versículo 5, ele continua a narrativa do texto dizendo: olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu, e a mão lhe foi restaurada. Diante dessa situação, Jesus está tomado de dois sentimentos, no versículo 5, dois sentimentos antagônicos, dois sentimentos totalmente diferentes. Jesus ele está indignado, isso significa que Jesus está irado, Jesus está nervoso, Jesus está chateado com o que a religião fez com aqueles homens, ele está indignado com a falta de amor. Meus irmãos, imagine Jesus invadindo a nossa igreja, imagine Jesus com seus olhos olhando para a nossa igreja. Será que ele ficaria indignado com a falta de amor? Será que Jesus estaria irado com a falta de amor que há em nosso meio? E Jesus,
ele está possuído de um outro sentimento, que é o contrário da ira. Ele está possuído de um sentimento onde o texto denota como condoído, e isso significa profundamente entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas. O que o texto nos mostra claramente é que Jesus está insatisfeito, meus irmãos, com a forma com que os fariseus eles desenvolvem a sua vida religiosa. Jesus disse para o homem: estende a mão, e assim ele o fez, e a mão daquele homem foi milagrosamente restaurada. A semelhança do que aconteceu com aquele paralítico que tinha um problema nas suas pernas e foi milagrosamente curado, as mãos desse homem, ela foi curada, e agora esse homem, ele tem a sua vida de volta. Agora esse homem vai poder viver sua vida novamente, normalmente. Jesus devolveu a vida desse homem e ele ofereceu a sua com essa atitude, porque Jesus sabia muito bem, meus irmãos, que um milagre dentro da sinagoga, diante dos religiosos, no dia de sábado, era trilhar mais rapidamente o seu caminho para a cruz. Se interessando pela vida do próximo, Jesus estava disposto mais uma vez a fazer algo que colocaria a sua vida em risco, que colocaria a sua vida na cruz. Jesus entendeu que valia a pena enfrentar aquele sistema religioso por uma vida. A gente viu nesse texto como vale uma vida. Até agora a gente conseguiu perceber como é que se comporta um religioso, o que é que a religiosidade ela valoriza, e o versículo 6 encerra nos ensinando, em um último tópico, para onde a religiosidade ela leva os seus adeptos. Qual é o fim de alguém que vive uma vida nessa religiosidade doentia? O natural diante de um milagre desses, o natural diante de uma demonstração de importância de amor que Jesus teve em relação a esse homem, era que aqueles religiosos se quebrantassem. O natural era que, vendo o que Jesus fez por aquele homem, vendo não só um milagre, mas um ato de amor, aqueles religiosos passassem a crer que Jesus era o Messias. Era isso que se esperava naturalmente depois de uma atitude como essa. Mas olha o que Marcos nos informa: mesmo diante desse ato milagroso de forma sobrenatural, mesmo diante desse ato de amor inigualável realizado por Jesus no dia de sábado, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Meus irmãos, para os fariseus, o fato de Jesus ter restaurado uma vida não era uma justificativa para quebrar suas tradições. A tradição daquele povo valia mais que uma vida, e é isso que a religiosidade faz. Geralmente, naquele contexto, as violações não intencionais da lei, elas eram tratadas de uma forma mais branda, ainda que fossem tratadas também. Se você quebrasse uma regra dessas tradições sem ter consciência, ainda assim você era cobrado duramente por esses religiosos. Mas quando você, de forma intencional, isso se aplica à prática de Jesus com esse homem, quebrava uma dessas leis, principalmente uma lei acerca de uma cura no dia de sábado, a pena era a morte. E é exatamente isso que os religiosos estão planejando.
Aquele que vive uma vida na religiosidade, ele fica cego, ao ponto de não compreender nem a manifestação do amor de Jesus, e nem a manifestação de milagres sobrenaturais de Jesus. Ele não consegue entender a obra que o Senhor está realizando, porque as suas tradições são mais importantes, os seus costumes são mais importantes. E o maior problema aqui, meus irmãos, é o povo com o qual os fariseus estão se unindo, porque o que está acontecendo nesse texto aqui parece uma loucura, e eu vou usar uma forma de ilustrar isso, para que você entenda a intensidade disso. E eu não estou me referindo a questões políticas de forma alguma, é de fato só uma ilustração, porque os fariseus, eles eram conservadores ao extremo, eles eram conhecidos como os conservadores radicais, assim como há um grupo político de direita que às vezes é extremamente radical. E os herodianos eram o contrário, né? Os herodianos, tendo uma herança grega, eles eram extremamente liberais, assim como tem um grupo político de esquerda que às vezes é extremamente liberal. Veja o grande problema aqui, meus irmãos. O que está acontecendo aqui é a união do conservadorismo com o liberalismo, a união do conservadorismo com o progressismo ao extremo, para acabar com a vida de Jesus. Esses religiosos estão dispostos até abrir mão das suas posições políticas, eles estão se unindo para dizer: se for para matar esse homem, a gente se une. É como se a gente pudesse ver o povo de esquerda e de direita andando abraçado, coisa que é quase impossível de acontecer nos dias de hoje, mas no contexto de Jesus está acontecendo, só para tirar a vida de um homem, só para defender as suas tradições. Estão se unindo ao oposto para acabar com aquele que pregou o amor pela vida de alguém. Meus irmãos, é assim que um fariseu, é assim que um religioso, ele passa a sua vida, cego. É assim que ele vive. Esse é o destino de um religioso que se julga ser zeloso das coisas de Deus, mas não tem a sua mente iluminada pelo Espírito Santo. Sabe muito, mas não compreende nada. Meus irmãos, a semelhança dos fariseus, em nome de Deus, eles mataram Jesus. E a semelhança disso, talvez nós não matemos alguém fisicamente por causa da nossa tradição, da nossa religião, né? Mas a gente mata muitas pessoas no nosso coração. Foram os religiosos que chegaram ao ponto de colaborar para a crucificação de Jesus por causa da sua cegueira. E às vezes, por causa da nossa religiosidade, a gente não mata pessoas fisicamente como eles, mas a gente mata pessoas de ódio no nosso coração, porque a gente não sabe amar. A gente mata pessoas por causa das contrariedades que elas geram em nós, e a gente, com o nosso sistema duro, que não é flexível a nada, a gente prefere não amar, a gente prefere que aquela pessoa não faça parte mais da nossa vida, para defender as nossas posições. Eu gosto de encerrar sempre com 3 aplicações rápidas, e eu quero fazer o mesmo, ainda que você não goste, parece enjoativo, mas eu gosto, e é importante. Esse aqui que vai te fazer lembrar do que a gente falou aqui. Nem sei se você não gosta, né? Talvez você goste. Vamos lá. Primeiro, o cristianismo, meus irmãos, ele não pode ser encarado como uma religião legalista. O que é legalismo? O que isso quer dizer? Quer dizer que o cristianismo,
ele não é uma religião que se trata de obedecer algumas regras para a gente ser aceito por Deus. Cristianismo não é isso. Não é isso. Ainda que o cristianismo exija de nós, meus irmãos, uma boa moralidade, mas o cristianismo não é moralismo. Conseguiu entender? Quando a gente vive a vida cristã, a gente se preocupa com regras, sim. A gente se preocupa com as leis que Deus nos deu. A gente se preocupa com o certo e errado, porque a gente é cristão, a gente quer acertar, é ou não é? Mas isso não é o cristianismo em si. Igreja não é um lugar onde às vezes muitas denominações tratam dessa forma, em que você tem que entrar e alguém tem que te ensinar, ó, aqui é o seguinte, é assim, ó, você tem que fazer isso aqui, obedecer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí você cumpre aqui, ó, vai cumprindo esse currículo aqui, você tem que cumprir isso aqui tudo, fecha esse pacote aqui e vive ele. Meus irmãos, isso não é cristianismo, porque a gente não obedece para ser aceito por Deus. O critério para sermos cristãos não é sermos obedientes, mas Deus nos aceita, Deus nos alcança, e porque Ele nos alcança, a gente passa a ter o desejo de obedecer, passa a se preocupar com essas coisas, que a Bíblia obviamente afirma. Então o cristianismo não pode ser encarado como uma religião que tem o moralismo como seu todo. Mas segundo, conforme o capítulo 2, versículo 28, do texto anterior ao que a gente fez a leitura, Jesus ele é o Senhor do sábado, certo? E sendo assim, é Ele quem tem autoridade para nos ensinar como é que a gente deve descansar. E Ele nos ensinou, com esse texto apenas seria bastante, mas existem inúmeros, que o descanso é Ele. Ele é o descanso. Logo, meus irmãos, e eu estou pontuando isso aqui porque há uma denominação que é considerada herética, que acredita o favor de Deus, a salvação ao sábado, onde se você não guardar esse dia, você vai para o inferno. Literalmente o resumo é esse. Mas meus irmãos, o descanso é Jesus. Ainda que o dia do Senhor tenha sido transformado do sábado para o domingo pelo próprio Jesus Cristo, guardar um dia da semana não é a prerrogativa que nos coloca no céu. Isso são tradições religiosas, são cegueiras religiosas plantadas por Satanás nesse mundo para tentar desvirtuar a verdade de Deus. Mas terceiro e último, nós não podemos ter um coração endurecido como o daqueles fariseus em nome do tradicionalismo. A gente não pode ser saudosista, meus irmãos, sabe? Se apegando às práticas do passado, como o fato delas serem do passado, fazem delas melhores do que tudo. Às vezes, alguns irmãos são muito saudosistas, como se o passado fosse o termômetro da verdade. Eles dizem, não, mas no meu tempo era assim. Mas no meu tempo não fazia assim. Meus irmãos, não interessa em que tempo a gente está, não interessa. O que interessa é se o que nós estamos falando fere as Escrituras ou não. Se não fere, é isso que importa. É isso que importa. Meus irmãos, por fim, que o Senhor nos guarde desse espírito religioso que nos impede
de entregar amor, porque como igreja nós precisamos urgentemente amar mais. E eu gostaria de orar